Então, ó, antes de você pensar em mudar os seus filhos, as crianças, a programação financeira deles, você precisa, ou programar, não é mudar, porque eles não têm ainda, né? É programar direitinho, você precisa focar em você, tudo bem? Mude as suas antes de mudar dos seus filhos. Por quê? Eles aprendem modelando as crianças. Já o cérebro vem pronto para aprender modelando, é pelo exemplo ele aprende. E na sua fala, você exterioriza as coisas que estão no seu cérebro. Você acaba falando sem querer. Vamos falar de algumas crenças financeiras que a gente fala muito para as crianças. Você fala muito e a criança vai ouvindo e ela vai vendo como você age em relação ao dinheiro e a tudo mais, né? Em relação a relacionamentos, em relação a tudo. E ela vai modelando, tudo bem? Os neurônios espelho nasceram ali, nasceram, né? A gente tem os neurônios espelho foram descobertos há uns 20 anos, acho que foi nesse século aqui, que foi descoberto os neurônios espelho, que eles servem justamente para poder ficar copiando a outro e facilitar o aprendizado. Então, você vê uma criança fazendo uma pose que o pai faz, mas ela nunca se viu fazendo aquela pose no espelho, ela faz um gesto igualzinho. Falar é genético? Não, ela tá vendo ali e tá copiando. A PNL usa muito os neurônios espelho para criar rapport e etc. Então, você precisa cuidar de você primeiro, porque cuidando de você, você vai dar o exemplo. Tem um cara que é um pensador, que eu esqueci o nome só para variar, não, que ele diz o seguinte: dar o exemplo não é a melhor maneira de educar, é a única. Vou repetir. Dar o exemplo, não, ó, deixa eu ver aqui de quem é a frase. Albert Schweitzer. Albert Schweitzer. Dar o exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros, é a única. No caso, adaptando aqui para educar, tá bem? Albert Schweitzer. Agora já dei até o nome do tio aqui. Então, só, dar o exemplo não é a melhor. Então, você fala, a melhor maneira é dar um exemplo, né? Não, é a única. Então, assim, se você para pensar nessa frase, não adianta eu ficar falando, tentando educar falando. O falando só vai criar uma confusão na cabeça dele, porque ele está vendo, querendo ser de um jeito, naturalmente agir de um jeito, você fala para ele agir do outro. Os conflitos, os vários conflitos que aparecem no meu consultório, tudo bem? Que os pais dizem uma coisa e a pessoa e aquele negócio que fica aquele enrosco, legal? Então, dá um exemplo, ou seja, você precisa cuidar de você. Como é que você faz isso? A sua parte, a gente fala das crianças agora. Como é que você faz isso? Workshop, Os Segredos da Terapia Financeira de Graça. Link na descrição aqui, clica na descrição, você vai assistir o workshop, seu e-mail lá, né, para eu te mandar os outros vídeos, você vai assistir o workshop de graça, vai entender melhor como funciona essa programação da mente e por que você vai ter insights e certamente você vai me escrever dizendo se você descobriu isso, por que que você não tem a grana, por que que você sempre perde muito dinheiro, por que que você gasta o que você tem, por que você vai endividado, você vai entender um pouco mais disso e vai saber o que fazer para poder começar a mudar essa realidade sua, legal?